Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre solidariedade nas tragédias coletivas. Pois é, eu sou Fernanda Malaquias e hoje eu terei o prazer de dividir essa conversa com a Michele Rossetto. Então, bem-vinda, Mi! Oi, Fernanda, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. E é sempre muito bom falar de solidariedade, né? Principalmente quando acontecem aí grandes catástrofes. Vamos falar, entender um pouquinho mais sobre esse gesto que os brasileiros têm muito, né? O brasileiro eu acho que é um povo muito solidário, então vamos falar sobre isso. Eu acho que você já trouxe, né, Mi? Nós estamos vivendo tempos turbulentos, né? Onde vivemos desafios globais, mudanças climáticas, ecológicas, questões financeiras, mas também tem a parte, né, de fome, de doenças, da depressão, ansiedade, enfim. Então, eu acho que é muito importante nesse momento falarmos sobre e refletirmos sobre solidariedade, né? Então, Mia, eu já gostaria de aquecer a nossa conversa e iniciar com aquela pergunta que pode ficar, né? Se existe diferença entre empatia e solidariedade. Quais são as diferenças? O que que é primeiro empatia e depois a gente fala o que é a solidariedade, né? Então, a empatia, ela nasce desse lugar de você se sensibilizar com o que está acontecendo ali na vida da outra pessoa. E muitas vezes eu já ouvi falar bastante que a empatia é você calçar os sapatos dos outros, né? Mas esse conceito a gente precisa rever um pouco, porque a empatia, ela nasce de um lugar onde você tem a empatia, ela tem duas formas, né? Tem a empatia cognitiva, que você entende o que a outra pessoa está passando, então você tentar buscar entender e compreender é uma coisa, né? E a empatia emocional, que é de fato você sentir o que a outra pessoa está sentindo, eu deixo a seguinte reflexão: será que de fato a gente vai conseguir sentir o que a outra pessoa sente? Né? Eu posso tentar compreender, eu posso tentar me colocar no lugar, mas sentir a dor daquela pessoa, sentir a tristeza daquela pessoa, sentir ter a vida daquela pessoa é muito difícil porque eu não sou aquela pessoa. Então a gente precisa entender isso primeiro, né? Quando a gente fala que a empatia é calçar os sapatos dos outros, se você calça o sapato do outro, o pé continua sendo seu, né? Você não sabe como que está o pé do outro. Então, isso que é importante a gente diferenciar aqui. Então, é muito bom sentir que ela deriva, né, de um sentimento, muitas vezes, de onde vem a empatia? Ela deriva de um sentimento que a gente tem, de uma emoção que nós temos, que é uma emoção básica que todos nós temos, que é a tristeza. Então, olha que interessante, né? Quando você sente uma tristeza, você consegue se conectar com a empatia. Ela vem desse lugar de você olhar para aquela pessoa que está ali num estado de sofrimento, num momento de dor, e sentir aquela dor dela, né? Pelo menos tentar sentir aquela dor, tentar compreender o que ela está passando. Agora, a solidariedade, o que que diferencia? A solidariedade, ela vem também desse sentimento de empatia. Então, primeiro, para você ser solidário, você precisa se conectar com essa tristeza, se conectar com essa empatia, mas ela já traz uma ação. A partir do momento em que você já coloca algo em prática para fazer, puxa vida, eu estou sentindo, estou tentando sentir a dor daquela pessoa, né? O que eu gostaria, se fosse comigo, o que eu gostaria que estivessem fazendo? E aí você vai lá e faz. Então, a solidariedade, ela já vem desse lugar, né? De agir, você colocar essa empatia em ação. Então, essa é a diferença, Fê, que eu vejo e que eu entendo.
já caminhando, né, dentro desse assunto, desse lugar de ser solidário, quais seriam os benefícios de praticar a solidariedade? Bem interessante também, né, Mi? Sim, são muitos os benefícios, né? A gente vê aí grandes estudos sendo feitos, do quanto as pessoas, do quanto a solidariedade ela faz bem. Então, o que que acontece, né? Primeiro tem um nível físico de quando você está praticando bem, de quando você está fazendo algo em prol de outra pessoa, você tem uma sensação de bem-estar, né? Você se sente útil, você se sente a serviço de algo. E quando você tem essa sensação, isso gera em você reações fisiológicas. Então, pode aumentar hormônios de prazer, pode aumentar hormônios da felicidade, e isso, consequentemente, o que que acontece? Melhora a sua saúde física. Então, o ato de você ser solidário, ele já tem um benefício muito grande, que é melhorar a sua saúde física, melhorar a sua disposição, regular os hormônios, né? Então, hormônios como, por exemplo, cortisol, hormônios de estresse, você vai liberar a hora que você está praticando aquele gesto solidário, fazendo algo solidário, você libera outros tipos de hormônio, endorfina, serotonina, que são hormônios de prazer, de alegria, que vão equilibrar o cortisol, então você vai ficar menos estressado, você vai ficar menos ansioso, porque você está a serviço de algo. Então, eu acho que o primeiro benefício é na saúde física. E isso você vai sentir ali na hora que você está fazendo. É por isso, Fê, que muitos médicos, né? Você como psicóloga também, excelente psicóloga, você sabe disso, que muitas vezes as pessoas que estão em estágios de depressão, é recomendado ela ir trabalhar, fazer um trabalho voluntário, né, fazer algo em sociedade, né? Eu sei que tem depressões, são vários tipos de depressão, depressões que são mais agudas, que precisam de medicamento, primeiro toma um medicamento, depois vai passando as fases, né? Mas idosos, por exemplo, né? Idosos, eles precisam estar nesse convívio social e estar se abastecendo de algo, de trabalho. Muitas pessoas que já se aposentaram, às vezes não encontram mais nenhum propósito de vida, e aí vão lá fazer algum trabalho solidário, prestar caridade, para poder manter ainda viva aquela chama, né, da vida acesa. Então, os benefícios: saúde física, vai melhorar a sua saúde emocional, vai melhorar a solidariedade, ela amplia a sua visão de mundo. Então, você sai ali, né, do seu centro ali, a gente fala geralmente, você sai ali da sua bolha que você vive e você vai expandir para outros lugares, vai expandir a sua visão de mundo, o seu poder de o seu poder de conexão, de se conectar com outras pessoas. Então, são muitos os benefícios da solidariedade, Fê. E para mim, assim, a saúde física vem em primeiro lugar como um grande benefício diante de tudo isso que eu disse, né? Do quanto regula a parte hormonal. Então, é muito bom, Fê. A solidariedade, nós podemos dizer que ela pode ser aprendida? É uma pergunta boa mesmo, né? Se ela pode ser aprendida. E eu acredito que sim. Eu, desde pequena, eu cresci numa família espírita e desde pequena eu participei de grupos de jovens, né? Então, tinha lá no centro que eu frequentava, tinha grupos de jovens que faziam ações beneficentes. Então, desde pequena eu estou envolvida em trabalhos voluntários. E a gente sabe que criança, o que que acontece com a criança? Ela vai seguir ali o exemplo, né? Então, se você tem um exemplo dentro de casa de solidariedade, de pessoas sendo caridosas, de pessoas praticando bem, se você tem esse exemplo desde pequeno, né, desde criança, você já vai crescer com isso. Então, eu vejo que sim, que a solidariedade ela pode ser aprendida dessa forma, quando você segue bons exemplos dentro, né, da sua casa, da sua família, e se
você não teve isso enquanto criança ou como adolescente, na fase adulta, por que não? Você pode ter, você pode seguir bons exemplos, você pode mudar a sua rotina, você pode mudar os seus hábitos. Eu vejo sempre, né? A gente sabe que parece que contagia. Uma pessoa que foi gentil com outra, contagia a outra, que aí vai ser gentil com outra, que vai ser gentil. E aí, sabe quando vai passando, né? Vai passando adiante, vai formando uma grande corrente aí do bem. Então, sim, a solidariedade, ela pode ser apreendida desde que a pessoa esteja aberta também, né? Tem pessoas que às vezes não se conectam muito com isso, não querem, ainda ficam muito no mundo individual, pessoas individualistas, que a gente respeita, né, a forma de ser, estamos aqui para respeitar a forma de ser de cada pessoa e emana luz de consciência para que aquela pessoa possa, em algum momento, ter ali uma abertura para também se conectar com a solidariedade. Fê. Olha, Michelle, enquanto você estava falando, me veio muito algo que eu uso em casa, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, a gente vê isso dos nossos, né, os pais, os responsáveis, ou quem está próximo ali praticando, é como se fosse um estímulo, né, na nossa vida. Eu falo porque eu vim também dessa realidade. Eu sempre fui fã de projeto social, sempre amei fazer ações sociais, de em comunidades, enfim, amo, faço isso até hoje. Hoje com a intensidade bem menor por conta do trabalho, mas assim, não gosto de ficar longe. Mas muito vem essa minha vontade de fazer isso, muito vem dos meus pais, assim, de ver os exemplos que eles me deram, né? Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa de fazer visita nas casas das pessoas que ela conhecia. Meu pai sempre foi essa pessoa de ter alguma coisa no carro para dar para uma, sabe, encontrar alguém precisando e fazer essa doação. Então, é, muito, enquanto você estava falando, me vinha muito forte isso, né? A palavra, ela te convence, mas de fato o seu exemplo arrasta, né? Estimula a pessoa. Então, muito interessante isso que nós estamos falando sobre solidariedade nos dias que nós estamos vivendo, né? Isso que você falou, Fê, é muito legal, porque, por exemplo, eu cresci nessa família, né, fazendo, por exemplo, trabalho com moradores de rua, muitos anos, trabalho com morador de rua, trabalhos em orfanatos, trabalhos em asilos, né, já passei aí por, por grandes trabalhos comunitários e a minha família sempre envolvida nisso. Mas por que que eu falo que também sempre há tempo de aprender? Há uns 2 anos atrás, eu vi a minha sogra, o que que a minha sogra faz? Ela monta saquinhos com uma bolachinha, docinho, não sei o que, ela deixa um monte de sacolinha dentro do carro. E aí, quando ela vê alguém precisando no farol, independente, né? Olha que legal, gostei dessa ideia. Vou fazer isso também. Então, olha como você vai pegando, né, bons É. exemplos, mesmo depois de adulta, né, fazendo trabalho, você vai pegando os exemplos e fala, eu vou começar a fazer isso. A minha mãe também, ela agora começou a andar com um kitzinho de cesta básica no carro. Ela monta lá os kitzinhos, quando ela vê alguém precisando, ela vai lá e fala, olha que legal, né? No inverno, você deixa cobertor dentro do carro para distribuir roupa dentro do carro. Então, são pequenas coisas que você pode já começar a implantar dentro do seu dia a dia e vai aprendendo com as outras pessoas que estão fazendo também. Então, é muito legal essa parte. Mi, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, para reforçarmos a parceria que nós, do Instituto Evoluir, temos com a FEAL, né? E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Legal? Então,
Interessou? Entra também no site do Instituto Evoluir, www.institutoevoluir.com.br. Lá vocês, assim, terão contato com todos os eventos, todos os serviços, né, que nós promovemos e colocamos a serviço. E entre em contato com a gente, ok? E eu deixo aqui também para você que está nos assistindo um convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, dentro do possível, ajude-nos a manter a programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. Você pode colaborar espontaneamente por um Pix, que o número é DDD 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. Mas se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, então, seguindo aqui, Mi, agora entrando um pouco na seara do espiritismo, como que a solidariedade se conecta com a doutrina? Pois é, quando a gente pega as obras básicas de Allan Kardec, né, eu gosto muito de estudar as leis morais. As leis morais, elas estão ali na terceira parte do Livro dos Espíritos. E uma lei que outro dia eu estava estudando, que é a lei de sociedade, né? E a lei de sociedade, ela fala exatamente isso. Ela fala que para nós progredirmos como humanidade, a gente precisa viver dentro dessa sociedade, né? Então, o progresso, ele se faz de acordo com a sociedade. E a gente só vai conseguir progredir de fato quando não tivermos mais nem o orgulho e nem o egoísmo, né? E aí, em vários trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele fala sobre isso, né? Que a grande chaga da humanidade são as duas, o orgulho e o egoísmo. E isso me faz refletir bastante, Fê, nessa questão de como que a solidariedade se conecta ao espiritismo. Então, se essas duas grandes chagas, orgulho e egoísmo, são grandes travos para a gente poder progredir, quanto mais a gente se abrir para essa solidariedade, a gente também tem a famosa frase lá que fora da caridade não há salvação. Já escutamos bastante também sobre isso. A caridade, ela é irmãzinha da solidariedade, né? E aí até é legal a gente entender um pouco. Ah, tem diferença? São diferenças sutis, mas tem, né? A caridade, ela é algo que acaba sendo um pouco mais contínuo, quando uma pessoa tem ali a rotina de estar ali sempre, né? E fazendo, e faz um trabalho voluntário por anos, né? É voluntário, então ela está praticando aquela caridade. A solidariedade, muitas vezes, ela vem de ações um pouco mais pontuais, quando você une a sociedade por uma grande causa, né? Então, são irmãs, mas tem aí as diferenças sutis. Mas por que o Evangelho ele fala tanto que fora da caridade não há salvação? Porque a gente precisa se libertar de orgulho e egoísmo. E a gente só vai conseguir se libertar disso quanto mais a gente conseguir praticar a caridade, quanto mais a gente conseguir praticar a solidariedade. Então, para mim, está totalmente conectado com isso, está conectado com a nossa evolução, está conectado com o nosso progresso. E aí eu sempre costumo brincar, né, Fê? Eu fico assim, eu falo, gente, vamos logo, vamos, que, né, já chegou a hora da gente passar de fase. A gente está nesse mundo agora, a gente sabe que a gente está vivendo esse mundo de provas e expiações, só que a gente está numa fase de transição planetária para ir para um mundo de regeneração. E parece que às vezes demora, né? A gente tem que sofrer, ainda tem que passar por grandes catástrofes, como a gente, né?
está passando agora pelas questões lá do Rio Grande do Sul, puxa vida, a gente sabe que tudo isso está dentro das leis. Outra lei moral que fala sobre isso é a lei de destruição. Se a gente pegar e estudar lá a lei de destruição, essas grandes catástrofes, elas estão bem explicadinhas nessa lei de destruição. E aí você entende que tudo isso precisa acontecer para ter essa grande transformação, que até eu gosto de falar, né, de usar, eu acho que destruição é um termo tão pesado, a gente pode falar, é uma lei de transformação. Então, acontecem grandes eventos, grandes tragédias, né, mortes coletivas, porque a gente está nesse estágio dessa transição. Só que quanto mais rápido a gente se unir para diminuir orgulho e egoísmo, mais rápido a gente passa de fase e aí a gente não precisa ter tanto sofrimento. Entende, Fê, como a gente vai ligando uma coisa na outra? Então, a solidariedade, ela está atrelada a tudo isso, né? Quanto mais a gente se abrir para a solidariedade, diminuir egoísmo, diminuir orgulho, mais a gente vai conseguir entender o que tá acontecendo e passar aí dessa fase, Fê. Maravilhoso! Michele, de verdade, por mim, eu ficaria horas aqui falando sobre esse assunto. É um assunto muito gostoso e muito necessário, né? No momento que nós estamos vivendo. Na verdade, acho que falar sobre solidariedade é sempre importante e necessário, né? Mas hoje nós estamos vivendo tempos que pedem essa reflexão, de fato, né? Então, estamos caminhando no finalzinho da nossa conversa, então quero agradecer, Mi, e passar para você fazer o seu fechamento. O que que você deixa para nós, Michele? Olha, diante de tudo que está acontecendo, eu estou muito impactada com tudo que está acontecendo no Sul, essas coisas sempre me impactam muito, e muitas vezes vem um sentimento de impotência, né? Do que a gente pode fazer, puxa vida. Então, o que eu deixo de mensagem é para que a gente possa se conectar cada vez mais com os nossos guias, com os nossos mentores, pedir lucidez, pedir serenidade e que eles nos guiem para o que nós podemos fazer nesse momento. E a gente sabe o quanto o poder da oração nesse momento é importante, porque às vezes a gente fala assim: puxa, mas eu não faço nada, não consigo fazer nada. Não, você pode. Você pode fazer uma bela de uma oração, porque essa ação ela vai ajudar nessa grande teia planetária. Então, o que você puder fazer, se você não pode doar, se você não pode estar lá nesse momento, se você não pode ajudar financeiramente, faça uma prece bem feita, bem conectada, emanando luz, emanando paz para todas essas pessoas que estão precisando, não só, né? A gente sabe que o mundo está passando por grandes provações, não é só o Rio Grande do Sul que estão acontecendo coisas ruins estão acontecendo no mundo inteiro. Então, uma prece bem feita, conectada com seus guias, com seus mentores, é uma grande ajuda. Então, que a gente possa sempre estar conectado e sempre lembrando da imagem de Jesus nos abraçando, chegando até nós, sorrindo e nos amparando. Então, essa mensagem que eu deixo, Fê, que possamos ter muita esperança e muita fé que dias melhores virão e juntos somos mais fortes. Obrigada, Boa, Fê. Mi. Boa. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer toda a equipe do programa Um Novo Olhar. Thaís Cabinguelê, Gina, Henrique, toda a equipe técnica. Obrigada, Michele, mais uma vez. E sigamos, né? Sigamos nessa sintonia da solidariedade, né? Esse elo que nos conecta com essa grande família que é a família humana, se a gente parar para pensar, né? Então é isso, e até semana que vem com mais um tema, gente.
Você acompanhou Um Novo Olhar.